Olá, abençoado, abençoada. Eu sou o pastor Wilson e essa é a primeira mensagem que eu estou gravando, então tenha um pouco de paciência e gostaria também de um feedback de vocês, né? Se a altura do áudio tá bom, enfim, sabe como é que é, né? É a primeira vez em tudo, então fica aí. Mas eu gostaria de compartilhar algo com você que está lá em Josué, no capítulo 2, um fato interessante, porque vamos ler a palavra e depois a gente começa a trazer informação sobre ela. Aqui diz assim, Josué capítulo 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente, como espias, dizendo, presta atenção no que Josué está dizendo para eles. Andai e observai a terra e a Jericó. Andai e observai a terra e Jericó. Essa foi a instrução que Josué passou para aqueles 12 espias. 12 espias, cada um representando uma das tribos de Israel. E essa era a incumbência deles. Aí o que ocorre? Eles saíram com uma missão e é interessante notar que nós temos uma dificuldade muito grande, né? Todo ser humano tem uma dificuldade muito grande. Quando você questiona alguma coisa, sempre a pessoa, se você perguntar alguma coisa, a pessoa não se limita a responder. Ela sempre vai, principalmente se é uma pergunta questionadora, ela vai se justificar. Ela vai querer se justificar. E no que diz respeito aos espias, era para eles andarem, observar a terra, né? E observar Jericó. Era só isso. Esse era o relatório que eles tinham que trazer para Josué. E Josué, que era o líder, ia, depois, né, de posse dessas informações, ia tomar as devidas decisões acerca do que ele deveria fazer. Como homem de Deus, certamente ele tinha a sabedoria para lidar com tudo isso. Então a missão era andar e observar e observar Jericó. Não era trazer suas próprias opiniões. Josué não deu essa informação para eles. Josué não pediu isso para eles. Falou, vai lá e vocês tragam a opinião pessoal de vocês. O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? E aí eles vêm e trazem um relatório. Dos 12, 10 traz o relatório do terror. 2 apenas trazem o relatório que Josué tinha solicitado. E o que ocorreu em função desse relatório de terror que foi trazido? As pessoas deram crédito. E esse é um problema sério que continua acontecendo na igreja. Nós temos uma situação que aconteceu recentemente com a eleição, não vou entrar em detalhe aqui, mas para o cristão, o que importa é dar ouvido naquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa carta magna é a Bíblia, é a palavra de Deus. E tem muita gente dando ouvido a relatório que não foi solicitado. E isso influencia na sua vida, isso influencia no seu humor, isso influencia nos relacionamentos. Então veja só, eles, 10 trouxeram um relatório de terror. E esse relatório de terror acabou por desanimando o povo. E aí eles falaram, não, nós não temos a menor chance. Infelizmente tem cristãos e cristãs que estão olhando para determinadas situações dizendo, eu não tenho a menor chance. Não tem? Quem disse que não tem? Foi um relatório? Alguém que chegou e disse para você? Não é comum quando você tem uma ideia que você percebe que está vindo do trono, né? Uma ideia que é Deus que está trabalhando e você fica todo empolgado e tal, e às vezes você inadvertidamente comenta com alguém e a pessoa fala, isso não vai dar certo, não, você não está vendo como é que está a situação,
Você não está vendo como é que está a situação do país? Você não está vendo como é que está a situação? Enfim, são situações que não diz respeito ao cristão. O cristão vive pela fé, não por aquilo que ele vê. Ele vive pela fé, não por aquilo que ele vê. Foi Deus que instituiu isso, não fui eu. Eu só estou aqui, de certa forma, trazendo essa informação para você. Às vezes você está com uma situação aí, né? Está preocupado e tal, mas o que é que Deus tem falado no teu coração acerca disso? Isso é o que importa. Esses tipos de relatórios que são relatórios destrutivos, relatório de terror, não interessa. O justo vive pela fé, não por aquilo que ele vê. Agora, em função disso, não é para desanimarmos. Eu anotei aqui, não vamos desanimar, não podemos desanimar, porque alguém traz uma palavra contrária. Sabe, as pessoas são muito susceptíveis mais às palavras contrárias, infelizmente, do que às palavras de benefícios, daquilo que já foi liberado. Toda a palavra que existe na Bíblia Sagrada acerca de nós já foi liberado. E aí o que ocorre? Ela já foi liberada sobre nós, depende de nós tomarmos posse. Eu sempre costumo dizer, a palavra de Deus diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Mas nós estamos tomando posse dessa misericórdia que se renova a cada manhã? Ou qualquer relatório pífio vai fazer com que nós entramos em desespero e ficamos aí atônitos com a situação que ela não está saindo adequadamente como nós pensamos. Não é assim. Temos que saber que Deus tem um caminho de vitória para nós, dia após dia. Se o fato dele liberar, dele renovar suas misericórdias a cada manhã, significa que a cada manhã ele tem uma vitória para mim, uma vitória para você. Eu preciso crer nisso, eu preciso tomar posse disso, e eu preciso me posicionar para receber essa vitória, para sair vitorioso, no início do dia até o final do dia, no início da semana até o final da semana, no início do mês até o final do mês, no início do ano até o final do ano. Isso é que nos alegra em servir ao Senhor. E glórias sejam dadas a Ele, porque Ele é quem trabalha, Ele é quem realiza, Ele é quem faz as coisas acontecer. Agora, o caminho da vitória não é fácil, nós sabemos disso, né? Aquele povo foi lá, os 12 espias, né? 10 trouxeram o relatório de terror, 2 falaram, não, nós vamos chegar e conquistar e etc e tal. E não foi o que aconteceu. Ainda que aquele relatório de terror tenha influenciado negativamente o povo, louvado seja Deus, né? Josué não se deixou levar por aquilo lá, mas ele foi, a instrução veio de Deus e eles obtiveram a vitória. Foi fácil? Não, eles tiveram que fazer a parte deles, assim como nós temos que fazer a nossa parte, para que a coisa aconteça. Mas Deus é por nós, e a palavra do Senhor diz, Deus sendo por nós, quem será contra nós? Então, meu irmão, minha irmã, vamos escutar o que Deus tem para nós. E não vamos discutir com Deus. Vamos escutar o relatório que Deus tem para nós. Sabe que relatório Ele tem para nós? O que é bom, perfeito e agradável. Está lá em Romanos 12. Né? A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Acerca de quem? De nós. Isso é o que está sendo dito lá, Igreja do Senhor. Então, você tem aí uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana, né, para fazer a diferença. E às vezes as pessoas até dizem assim, eu estou sentindo que o inimigo está me cirandando e etc e tal. O inimigo até ciranda, mas 1 João 5,18 diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca. Por isso, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Promessa do Senhor, sabe a promessa de quem? Que é daquele que criou os céus, a terra, o mar, tudo que existe. Aquele que pode tudo, como diz lá no primeiro capítulo de Lucas. O Deus do impossível. Esse é o Deus do impossível, que é por ti. Então,
Se você tem algum relatório aí que chegou, alguma, né, situação que chegou diante de você, uma situação que é difícil e você está apavorado, não se apavore não. Coloque-se diante do Senhor e fala: Senhor, independente do relatório, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha vitória. E eu vou chegar lá na vitória que o Senhor tem para mim. Não vou olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas em frente e receber aquilo que o Senhor tem para mim. Então, que Deus abençoe sua vida, abençoe seu dia, sua semana, que você continue firme no Senhor e recebendo dele a graça dia após dia para estar se posicionando, né? Porque nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é nos posicionar, porque Deus fornece a graça para isso. Muito obrigado, Deus abençoe, um forte abraço para você. Glória a Deus.